Então tá, é uma quinta-feira chuvosa, pelo menos aqui em Porto Alegre, e... Não, hoje é terça-feira. A pandemia fez eu ficar um pouco confuso. Mas mesmo sendo um dia com esse clima meio morno, a ideia desse vídeo é trazer um pouco de felicidade com pickups. Basicamente, eu vou comentar a minha última pilha de leitura, que na maior parte são lançamentos, quadrinhos que estão em banca ou em livraria. Lembrando que se tu quiser ler algum deles, tem o link aqui na descrição do vídeo, além do tempo certinho, onde eu comentei cada HQ. Eu vou começar com esse título que eu acho que não podia ser diferente. Se eu fosse definir esse quadrinho com uma frase, eu diria: monstros grotescos brigando com cientistas malucos que criaram os monstros para se divertir. É isso. Esse quadrinho, ele reúne tudo que tu, leitor aí do outro lado, gostava de ler quando era criança, sabe? Tipo, cara, é briga de monstro, também tem nostalgia. Aqui tem a volta de uma versão do Hulk mais antiga. Ao mesmo tempo, eu acho que é um quadrinho que faz um baita uso da virada de página. É um recurso muito útil pro terror, porque como não tem trilha sonora nem nada assim, a virada de página é o que te causa impacto, é o que te dá o susto. E o Joe Bennett manda bem demais. Esse desenhista é um monstro. Poucas vezes eu vi coisas tão grotescas num gibizinho da Marvel. Ele manda bem demais. Então, se tu não tá lendo o Immortal Hulk, é basicamente a tua obrigação. Eu gosto muito desse vilão também, que é o Guerrilheiro. Ele é um dos principais vilões desse encadernado. Ele consegue transformar um pedaço do corpo dele em uma arma. Então, é um vilão que ele já é meio repulsivo, porque ele mexe a pele dele para enfrentar o Bruce Banner. E aqui na trama o Banner ele vai investigar uma base onde ele foi preso, lá alguns encadernados atrás, e justamente tentar entender o que esses cientistas querem, por que eles estão fazendo experimentos. E eu achei legal principalmente o fato de que é focado no universo do Hulk. Não é que nem lá acho que o primeiro ou segundo encadernado, que aí já mexeu com os Vingadores. É algo mais autocontido no próprio universo. Agora eu vou falar de decepção. Eu li A Sociedade da Autopreservação. Na verdade, eu li metade desse encadernado, que é o equivalente ao sexto encadernado da série The Boys. E tá, só um pequeno disclaimer. Eu não li ainda todo o volume 5, porque o volume 5 é um especial, então eu já pulei aqui pro volume 6, porque eu queria ler justamente a história do Trovoada, que é esse vilão nazista que vocês estão vendo na capa. E, bom, aqui na história, os Vingadores, eles recebem a missão de acabar com o grupo The Boys. Eles vão pra cima, e o líder, que é esse Trovoada, ele vai aparecer na série de TV logo nessa segunda temporada. E a minha expectativa estava lá em cima, porque o Garth Ennis é um cara que sabe escrever gibi de guerra. Então eu esperava que esse personagem ia ser incrível. Sem contar o fato de que a gente tem o Carlos Ezquerra desenhando esse encadernado. E ele é o criador do Juiz Dredd. Então é um baita de um nome. Aqui, ó, algumas cenas, ó, eles se quebrando. Só que a história é tão pobre. Se o cara fosse, em vez de nazista, ele fosse vendedor de seguro, dava na mesma, porque isso não faz diferença. Ele é só um vilão e a resolução é besta, eles simplesmente se batem e resolvem o problema. Eu fiquei bem triste, assim. A segunda parte já é... Beleza, tá, até tem a parte da escrotidão, que sempre acaba sendo meio divertido de ler. Mas a segunda parte eu achei bem melhor, eu ainda não terminei de ler, mas aí a gente vai conhecer o passado de um dos membros do The Boys, e é uma parada completamente repulsiva e que dá realmente um certo ódio, com direito a umas cenas bem pesadas. Pequeno spoiler, tá? Olha essa cena aqui. Que maneira, o cara tá dando um soco e arrancando a cabeça do adversário. Vamos lá. Se é pra passar vergonha, vamos passar vergonha de uma vez. Eu acho que eu fui eleito pelo público como presidente do Conselho Nacional de Leitores de Deadpool. Então, cumprindo meu papel, eu resolvi ler o Você é o Deadpool, que é um lançamento da Panini. Aqui, o Deadpool ele se perde no tempo. E aí cada edição aqui do encadernado vai se focar numa década. Então vai ter Deadpool lá nos anos 70, 80, 90, se eu não me engano 60 também. E aí a gente vai ter várias referências a vários personagens. Só que qual é o grande diferencial dessa publicação? Na verdade, ela é um jogo, como vocês podem ver aqui, cada quadro tem uma numeração. Então tu joga com o dado. Em várias partes o Deadpool te fala, beleza, ó, se tu quiser bater no vilão, tu joga o dado e aí vê o que dá. Dependendo, se tu perder na briga, tu vai pra tal quadro. Se tu ganhar, tu vai pra outro. E assim, tu mesmo vai construindo a tua própria versão da história.
Isso é divertido demais, porque o Deadpool, como tem o lance dele quebrar a quarta parede, ele ri da tua cara quando toma determinada atitude. Ah, idiota, aí ó, tu tentou bater no vilão, apanhou e morreu. Ó, reinicia o jogo. Eu não esperava me divertir tanto. Quando vai pra parte dos anos 80, que aí tem Demolidor, por exemplo, aparecendo. Ah, tem anos 90 também. Tem por exemplo, o Bar da Chelsea, como vocês podem ver aqui, que é um cenário clássico das histórias ali do Frank Miller. Eu só não gostei de algumas partes que aí vão pra referências mais obscuras do universo Marvel, aí eu não peguei. Mas no geral posso dizer que eu me diverti, eu não esperava, eu dei risada alto lendo isso aqui, principalmente a última edição é muito, muito engraçada. Ah, eu também peguei na banca o encadernado da Jane Foster Valkyria, é uma continuação espiritual da fase do Jason Aaron no Thor. Então a gente vai ter agora a Jane com uma nova proposta no universo Marvel, agora ela é a Valkyria e a missão dela é recolher as almas e levar pro Valhalla. Eu acabei gostando mais desse encadernado do que eu realmente esperava, porque eu acho que ele... Tá, vamos lá. Ele tem um ponto negativo de que a Jane Foster já não é mais a Thor dentro do padrão que a gente conhecia. Porque o que era legal nas histórias? Ela tinha um câncer e ela lutava contra isso e superava as adversidades e tinha toda a questão dela virar a Thor e acabar piorando a condição de saúde. Não tem mais isso. Então perde bastante da graça, mas ao mesmo tempo, pra quem curtiu, por exemplo, a Guerra dos Reinos, esse encadernado é legal porque ainda tem aquela mistura do universo Marvel tradicional com as coisas de Asgard, tem o mercenário, ele rouba uma espada de um deus. Foi uma bela leitura, principalmente por conta dos desenhos, então pra quem tá com saudade da Thor e todo o clima da Guerra dos Reinos, é um bom encadernado. Revistas mensais. Eu vou procurar fazer um comentário rápido sobre cada uma. Primeiro, o Cavaleiro Branco, parte 7. E eu só tenho que dizer que é meio ruim de comentar porque... E não soltar spoiler. Mas essa série, ela continua sem medo de fazer coisas definitivas. Então a gente vai ter um personagem que morre aqui nessa edição. E eu realmente não esperava por isso. Tem aqui o Azrael com esse uniforme mais próximo do clássico lá dos anos 90. O Homem-Aranha edição 16, eu já tinha comentado. Isso aqui é um tie-in do Carnificina Absoluta, faz parte da história. E pra quem tá afim de uma onda de nostalgia da relação do Osborn com o Peter, que pra mim é o melhor vilão do Homem-Aranha de todos os tempos, é uma bela de uma edição. E os desenhos disso são lindos, assim, parece uma animação do Homem-Aranha. Conan, o Bárbaro, na verdade, que é essa mensal da Panini. Só pra constar, essa seria, na edição 7, a gente tem um fechamento da primeira fase da revista. Que série divertida de ler. Não chega a ter a pretensão de ser uma das grandes histórias do Conan de todos os tempos, nem nada tão gigantesco, mas é muito divertido. A gente tem a origem dos vilões, que são essas crianças, e visualmente são vilões muito legais, porque, pensa, são duas criancinhas com uma velha morta zumbi, não tem como tu não ficar empolgado. Na verdade, o objetivo deles é capturar o Conan e utilizar o sangue dele. Aqui, ó, esses aqui são os vilões que estão indo atrás do Conan. E aí a gente vai ter, até a parte final, uma série de frases de efeito, o Conan num mergulho sobre ele mesmo, procurando se entender, que eu achei bem divertido. Eu também dei uma lida no Dylan Dog, O Coração de Johnny, que é o volume 12 da Mitos, mas acho que isso é irrelevante, tu pode ler qualquer um fora de ordem. E não tem erro, as histórias do Dylan Dog são sempre alguma trama de mistério, com coisas muito gore e esquisitas, e que no final de tudo te traz alguma reflexão sobre a humanidade. E essa aqui não é diferente. Eu me diverti. Foi meio esquisito de ler porque, na verdade, isso aqui seria uma sequência de uma outra história, porque tem a volta de um vilão do Dylan Dog, e ele tem que lidar com um problema. Mas, em resumo, é sempre muito bom de ler, assim. Embora tenha umas partes meio forçadas, assim, porque o vilão faz uns malabarismos que tu não espera sendo possíveis por conta da... Acho que dá pra ver na capa, ele tem uma deficiência física. Publicação da editora Jambô, de 2014, eu acho, 2016... 2016, na verdade, que é o 40 Caixões. Eu tô aproveitando também o período de quarentena pra ler algumas coisas que eu queria ler e que estavam na pilha há muito tempo. Na verdade, já tinha ido até pra estante de tão pouca expectativa que eu tinha de ler. Mas é um quadrinho argentino. Eu gosto muito do Rodolfo Santullo, que é o roteirista, e o desenhista é o Jock, tá? Mas não é o Jock que a gente conhece do mercado norte-americano, é um argentino. O quadrinho vai mostrar um navio
que teria a missão de carregar 40 caixões de areia e aparentemente toda a tripulação acabou sendo assassinada e só sobrou o capitão que estava agarrado no leme e o diário dele pra gente entender o que rolou com os 40 caixões. Eu achei um bom quadrinho de horror, me divertiu bastante, embora a capa tenha um spoiler violentíssimo que estraga um pouco assim. É que se tu é um cara que tá ligado em literatura clássica, não quero estragar, mas fica meio óbvio qual é o plot twist da trama na parte do final. Mas é uma homenagem bacana, assim. Quem curte histórias de terror, vale a pena ler a publicação, no mínimo. E pra terminar, eu acho que esse é o lançamento mais hypado. É uma versão um pouco maior de Vinland Saga da Panini. Na verdade, são 2 edições da anterior em um. É uma republicação desse mangá de Vikings. Eu li o Vinland Saga quando saiu originalmente no Brasil, há uns anos. Aí eu li o volume 1 e achei bom. Bom mangá, assim. Eu gosto de Vikings, eu curto muito aquela série da Vertigo e simpatizo com a ideia de uma época onde tudo era resolvido na base da espada, no sangue, e é divertido. Mas eu não achei, assim, algo surrealmente bom. Só que conforme o mangá foi saindo, os meus amigos mangazeiros, todo mundo falava, cara, Vinland Saga é um dos mangás mais legais que estão sendo publicados. Então, eu me rendi. Eu resolvi ler. E agora eu li, inclusive, a segunda parte que eu não tinha lido na outra vez. Primeiro, o que eu posso dizer primeiro desse mangá? Visualmente, ele não parece um mangá. Não parece que ele segue aquelas regras onde tu tem que pegar a tua mão e virar a página. As páginas simplesmente se viram sozinhas. É uma ação desenfreada, com enquadramentos cinematográficos, tudo muito claro, fica muito fácil de tu visualizar e é uma ação muito inventiva. Não é nem um pouco fácil fazer o que tem aqui nesse mangá. Tem algumas partes meio batidas que aí talvez seja isso que me deixou mais tipo, beleza, bom mangá, que são temas que eu já vi em outras obras, que é a questão do pacifismo versus a cultura de guerra. Obviamente vai ter os vikings refletindo sobre o valor deles irem pro Valhalla e morrerem em batalha versus continuar vivo, que talvez às vezes seja um pouco mais legal. Mas eu gostei bastante, eu gostei o suficiente para simplesmente não parar de ler. Eu acho que o Thorfinn, que é aqui o personagem principal, ele tem um dilema muito interessante. O Thorfinn é esse personagem que vocês estão vendo aqui. Ele tem um dilema porque ele trabalha com os vikings, sendo que o líder foi o cara que matou o pai dele. Então, e fica estranho isso, porque o grande objetivo dele é matar esse líder. Só que ao mesmo tempo ele trabalha pro cara. E aí quando tu vai lendo o mangá e chega na segunda parte, tu entende um pouco melhor essa relação esquisita. E eu acho um dilema muito interessante, então o personagem acaba ficando muito crível pro leitor. E, em resumo, leia Vinland Saga. Eu gostei muito, assim, uma galera me perguntou nas redes sociais o que eu tava achando. Eu ainda quero ler mais pro mangá atingir esse status de genialidade, mas mesmo que ele não atinja, é uma leitura que no mínimo me pegou o suficiente pra eu querer ler um próximo e não parar mais. Beleza, chegamos naquele momento triste, onde tá terminando mais uma edição do Pickups aqui no Dois Quadrinhos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e, mais importante, estamos aí quase na metade de agosto. Qual foi o melhor quadrinho que tu leu esse mês? Teu comentário é muito importante aqui embaixo, porque mais gente lê os comentários, pega mais indicações e aí todo mundo acaba sendo feliz. Foi muito bom te ter por aqui e se cuida aí do outro lado, tá bom?